aprendizado para a transição planetária. Nós vamos abordar aqui alguns itens referentes a temas importantes sobre essa transição planetária. E nós começamos pelo personagem mais importante de tudo isso, que é Deus. Cada religião tem o seu Deus, deu um nome ao seu Deus, mas todos acreditam na existência de um ser superior, de uma força superior que é responsável por tudo. Desde a época mais remota, que o ser humano acredita numa força acima da dele. No passado se acreditava em vários deuses. Um era responsável pela chuva, outro pelo vento, outro pelos relâmpagos, outro pela colheita. Eles ainda não compreendiam que uma única entidade poderia ser responsável por tudo. Como eles eram seres limitados, eles acreditavam em deuses também limitados, responsável por um único e exclusivo fenômeno. Mas essa crença já mostra que o ser humano tinha conhecimento de que havia alguma coisa além dele e superior a ele. E ficou conhecido depois como Deus, teve vários outros nomes no transcorrer da história, mas o principal é o reconhecimento dessa força maior responsável pela criação de tudo e de todos. A crença em um ser supremo. No passado, várias foram as religiões criadas para explicar a existência de um ser superior, supremo, responsável pela vida, responsável pelos acontecimentos aqui no nosso planeta, responsável pelo que acontecia no céu. Cada povo interpretou esse ser supremo de acordo com o seu grau de entendimento, mas todos os povos registraram a existência de um ser superior e a crença deles em um ser superior. É uma divindade responsável por todas as coisas, uma divindade que comandava outras divindades menores e recebeu diversas denominações de acordo com o grau de desenvolvimento psíquico de cada povo. Então foi chamado de Alá, ele foi chamado de Odin, ele foi chamado de diversos nomes, uma tentativa de explicar dentro da pequenez humana a grandiosidade do Criador. Lógico que essas explicações do passado não conseguiam abarcar a totalidade do que é Deus. Até hoje nós não sabemos a totalidade do que ele pode ser. Nós temos o esclarecimento fornecido para nós através da doutrina espírita, mas ele vai até o ponto que nós conseguimos entender. Ele não ultrapassa aquilo porque foge da nossa capacidade de compreensão. Mas em todos os povos, em todos os cantos da Terra, sempre houve a crença na existência de uma entidade suprema, um ser máximo,
é responsável por todas as coisas, responsável pela vida, pela morte, responsável pela mudança das estações, responsável por tudo que acontece no cotidiano dos seres humanos. O que é Deus? Nós não temos como explicar o que ele é. Ele não é um ser, ele não é uma energia, porque a energia é criação dele, os seres são criações dele. Ele é uma força independente que existe desde toda a eternidade e que tem o objetivo de criar e de proporcionar evolução para as suas criaturas. Então, existem as definições espíritas de que ele é supremo, todo-poderoso, etc. Mas isso aí é uma ideia mínima do que ele realmente é, que é uma coisa que foge à nossa concepção. Somente no estágio de espíritos mais evoluídos é que minimamente se vai conseguir entender a natureza de Deus, o que pode ser Deus realmente. As nossas concepções são limitadas, que limitado é o nosso grau de entendimento, limitadas são as nossas palavras para definir aquilo que nós não conhecemos integralmente. A vida é um bom exemplo disso. Existem 10, 12 definições diferentes para a vida e nenhuma delas é abrangente para tornar as outras desnecessárias. Então, se é uma coisa que nós não conseguimos definir, Deus também é uma coisa que escapa à nossa compreensão. Nós conseguimos entender a existência dele, nós conseguimos entender que ele é o responsável pelas obras da criação, o responsável principal, e que tudo acontece mediante as leis que ele cria. Esse é o máximo que nós conseguimos alcançar. E que a maior força existente no universo é uma que emana diretamente dele, que é o amor. Esse amor ele se desdobra em leis menores que direcionam cada acontecimento no universo. Conceitos variados sobre a divindade. Como nós já dissemos, cada população criou a sua definição de Deus, estabeleceu o que ele poderia ser, o que ele deveria ser, e nisso aí se fundamentou cada religião existente. O que se sabe é que existe uma causa para tudo, e para todo efeito inteligente, necessariamente existe uma inteligência por trás daquele efeito. A causa daquele efeito inteligente é uma causa que também é inteligente. Não existe acaso, não. Tudo obedece a um propósito. E esse propósito maior regula todas as coisas que existem. Então, a divindade ela foi interpretada de diversas maneiras. Nós temos o Deus de Moisés, nós temos o Deus apresentado por Jesus, que não são exatamente iguais em sua definição. Nós temos o Deus Tupã, dos indígenas aqui brasileiros, todos retratando a mesma causa, todos tentando descrever uma coisa que
para nós ainda não tem como ser feita a descrição. Mas essa é a finalidade. É reconhecer que existe alguma coisa superior a todos nós, responsável pela nossa existência, responsável pela existência de todas as coisas, responsável pela evolução de todas as coisas, responsável pela transformação de todas as coisas. O que é Deus? Nós não temos como explicar o que ele é. Ele não é um ser, ele não é uma energia, porque a energia é criação dele, os seres são criações dele. Ele é uma força independente que existe desde toda a eternidade e que tem o objetivo de criar e de proporcionar evolução para as suas criaturas. Então, existem as definições espíritas de que ele é supremo, todo-poderoso, etc. Mas isso aí é uma ideia mínima do que ele realmente é, que é uma coisa que foge à nossa concepção. Somente no estágio de espíritos mais evoluídos é que minimamente se vai conseguir entender a natureza de Deus, o que pode ser Deus realmente. As nossas concepções são limitadas, que limitado é o nosso grau de entendimento, limitadas são as nossas palavras para definir aquilo que nós não conhecemos integralmente. A vida é um bom exemplo disso. Existem 10, 12 definições diferentes para a vida e nenhuma delas é abrangente para tornar as outras desnecessárias. Então, se é uma coisa que nós não conseguimos definir, Deus também é uma coisa que escapa à nossa compreensão. Nós conseguimos entender a existência dele, nós conseguimos entender que ele é o responsável pelas obras da criação, o responsável principal, e que tudo acontece mediante as leis que ele cria. Esse é o máximo que nós conseguimos alcançar. E que a maior força existente no universo é uma que emana diretamente dele, que é o amor. Esse amor ele se desdobra em leis menores que direcionam cada acontecimento no universo. Conceitos variados sobre a divindade. Como nós já dissemos, cada população criou a sua definição de Deus, estabeleceu o que ele poderia ser, o que ele deveria ser, e nisso aí se fundamentou cada religião existente. O que se sabe é que existe uma causa para tudo, e para todo efeito inteligente, necessariamente existe uma inteligência por trás daquele efeito. A causa daquele efeito inteligente é uma causa que também é inteligente. Não existe acaso, não, tudo obedece a um propósito. E esse propósito maior regula todas as coisas que existem. Então,
A divindade, ela foi interpretada de diversas maneiras. Nós temos o Deus de Moisés, nós temos o Deus apresentado por Jesus, que não são exatamente iguais em sua definição. Nós temos o Deus Tupã, dos indígenas aqui brasileiros, todos retratando a mesma causa, todos tentando descrever uma coisa que para nós ainda não tem como ser feita a descrição. Mas essa é a finalidade, é reconhecer que existe alguma coisa superior a todos nós, responsável pela nossa existência, responsável pela existência de todas as coisas, responsável pela evolução de todas as coisas, responsável pela transformação de todas as coisas. Quantos deuses existem? Cada povo, no seu momento no passado, definiu o que acreditava ser superior como um deus, deu um nome diferente. Cada cultura denominou Deus de uma maneira, como Alá, Jeová e outros mais, de acordo com o grau de entendimento psicológico de cada população. Mas nós sabemos que existe um só. Nós iremos comentar isso mais adiante, mas para existir tudo que existe e cada coisa ser obra de uma força diferente, não existiria a harmonia e o equilíbrio que nós vemos hoje. Então, um Deus só existe. Abaixo dele existem outras forças, mas que estão submetidas a ele porque foram criadas por ele. Deus é a criação. A ciência tem uma grande dificuldade de entender alguma coisa que escapa às suas análises e ao seu entendimento. Então foi criada essa teoria do Big Bang, da grande expansão, informando que no momento X, há 13,8 bilhões de anos atrás, existia uma singularidade extremamente quente, extremamente densa, e ela atingiu o limite de temperatura e de densidade, se expandiu, e a partir daí aconteceu a criação das partículas, dos átomos, das moléculas, de tudo que existe hoje. Só que essa teoria não proporciona todas as respostas que nós precisamos, e ela é voltada exclusivamente para o aspecto material da criação, sem levar em conta uma ação espiritual que é evidente que existiu, e essa ação veio do pensamento criador de Deus. Deus é a ciência humana. É aquilo que nós estávamos falando. A ciência tem dificuldade de entender uma coisa que escapa à sua capacidade de análise, à sua capacidade de estudo, de experimentação. Então ela se volta exclusivamente para a matéria,
buscando na matéria a origem de todas as coisas, se esquecendo que a matéria é uma criação temporária, passageira, que sofre transformações e que em um determinado momento deixa de existir dentro da configuração que nós conhecemos. Então a ciência humana ainda é muito limitada por não acreditar na presença de um Criador responsável por todas as coisas. Os cientistas ainda têm grande dificuldade de aceitar isso, porque aí eles vão ter que descer lá do patamar que eles acham que estão e admitir que existem coisas que eles não têm acesso, que eles não têm como pesquisar, que eles não têm como experimentar. Então, esse é o motivo principal de a ciência ainda estar muito focada, muito voltada para o materialismo. A matéria é acessível à nossa instrumentação, Deus não é. Então, portanto, Deus não pode existir porque escapa a tudo que nós temos hoje de instrumentação de análise e até mesmo de raciocínio. Deus perante o homem. Quando nós vemos em Gênesis, escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós entendemos mais de uma pessoa atuando na criação do homem. E existe aquela interpretação da Trindade Universal ou da Santíssima Trindade. Mas o questionamento que nós fazemos é o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança é uma frase dita em um idioma. Qual idioma? Qual é o idioma de Deus? E quem ouviu falar isso? Deus possui algum tipo de idioma? E esse idioma seria acessível ao ser humano aqui na Terra, caso existisse? É bem complexa essa situação. Existem algumas explicações, algumas hipóteses, mas isso é uma coisa que merece ser estudada de maneira mais aprofundada. O homem é uma criação de Deus, mas o homem também é uma criação do processo evolutivo, ele também é uma criação de forças diferentes, embora dentro de um propósito divino, mas não exclusivamente de Deus. Nós vamos tratar disso nos itens posteriores, mas existe a teoria de Darwin sobre a evolução humana. Ela parte do ponto que havia um animal e esse animal passou por sucessivas transformações, adaptações, onde o mais forte sobrevivia, onde o mais forte conseguia se alimentar, se reproduzir em maior velocidade do que o mais fraco. Mas a questão é o seguinte: e o que havia antes? A teoria de Darwin não chega até esse ponto. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, tece comentários sobre o passo a passo da evolução no planeta, mas existem também outros aspectos que nós vamos considerar aqui. Primeiro, as diferentes etnias.
Existem uma diferença mínima entre uma etnia e outra, geneticamente falando, mas ela existe. E ela foi produzida por alguma coisa. E o ser humano tem mesmo um tempo tão pequeno de vida aqui na Terra, hein, comparado à idade do planeta, ou o ser humano também foi produzido mediante a aplicação de processos de engenharia genética por seres originários de outros pontos do universo. Na Mesopotâmia, milhares de tabletes de argila que foram traduzidos por um professor que inclusive foi consultor da NASA, chamado Zecharia Sitchin, e ele, fazendo a tradução desses tabletes, ele conseguiu chegar na história de um povo chamado Anunnaki, que habitaria um planeta distante, mas que teria vindo aqui na Terra há aproximadamente 450 mil anos atrás, e que eles produziram um animal um pouco mais desenvolvido para auxiliá-los no processo de extração de ouro. Segundo o relato de Sitchin, o planeta de origem deles estava passando por um problema gravíssimo e era necessário pulverizar ouro monoatômico na atmosfera para filtrar raios solares extremamente nocivos à vida no planeta. Então, como havia deficiência desse material no planeta deles, eles chegaram também aqui na Terra. E eles não queriam fazer esse trabalho pesado. Então, eles produziram um ser que já existia aqui. Eles melhoraram fisicamente, biologicamente, mentalmente esse ser. Eles produziram mudanças nesse ser, tornando ele mais habilidoso com as mãos, principalmente, e intelectualmente, para que ele conseguisse receber ordem e executar ordem. E esse ser teria atuado na Mesopotâmia, na África, trabalhando para esses Anunnaki, que eram seres de grande estatura, fortes, que tinham uma tecnologia superior à nossa atual. Muita gente vai dizer que isso é teoria, que não tem como provar, que não existe uma prova cabal disso aí. Não, existe os tabletes sumérios. Nós vamos recordar que na época em que esse material foi composto, não existia ficção científica. Unicidade de Deus. Conforme nós já comentamos, se existissem muitos deuses no universo, nós não veríamos o equilíbrio e a harmonia que existe, e existiria conflito, porque seriam personagens distintos pensando coisas distintas, coisas diferentes. Não é concebível
3, 4, 5 deuses diferentes pensarem exatamente igual, ter o mesmo tipo de comportamento, desejar a mesma coisa da mesma maneira. Seriam individualidades distintas e cada uma iria ter um modo de criação. E isso aí não proporcionaria a existência de harmonia, de equilíbrio, de tudo aquilo que nós vemos no universo. No universo, nada é inútil. Deus, inclusive, é o responsável pela reciclagem, porque o material que compõe um planeta, depois que aquele planeta cumpriu todas as suas etapas de evolução, ele explode ou é dissolvido no espaço, e aquele material é reaproveitado para compor um novo astro. Então, nada no universo é inútil. Tudo existe porque tem uma causa e porque tem um propósito. A causa de tudo é Deus. O propósito é a transformação e a evolução. É mediante a transformação que acontece a evolução. E tudo segue um caminho tão perfeito que não seria possível se existisse mais de uma pessoa comandando todas as coisas. Até mesmo os espíritos superiores, segundo a doutrina espírita nos ensina, seguem as ordens de Deus. Eles trabalham mediante a aplicação das leis de Deus. Então, eles não inventam nada, eles não têm uma responsabilidade secundária. A responsabilidade primária é a responsabilidade de Deus como ser único no cosmos, a deter o poder total sobre tudo e sobre todos, através de suas leis que são perfeitas. Deus e o universo. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas uma coisa nós temos que verificar. A casa de Deus não é a terra. A casa de Deus é o universo. Deus está presente na terra? Sim, mas a casa dele é o universo. Então, nesse universo existem muitas moradas com padrões diferentes de habitabilidade. Alguns desses seres têm uma configuração semelhante à nossa, outros não. Alguns vivem numa frequência vibratória além da nossa capacidade de percepção e outros vivem numa configuração aquém da nossa capacidade de percepção. Nós temos uma limitação visual, nós vemos dentro de um espectro o que está antes desse espectro e depois desse espectro, nós não conseguimos ver. Então, nós sabemos, por meio das informações espirituais, que ao redor de todos nós existe uma multidão de espíritos. É aquela multidão de testemunhos que Paulo falou. É essa multidão de espíritos que está ao nosso redor. Todos criações de Deus. Todos com o objetivo final de evolução, de transformação, de se tornar espírito puro.
que é o grau máximo de perfeição relativa que nós conseguiremos atingir, que é a perfeição absoluta exclusiva de Deus. A nossa perfeição é relativa, comparada uns com os outros, com aqueles espíritos mais atrasados, com os que são medianos, com aqueles que são mais evoluídos do que nós, mas acima de tudo isso, num grau de perfeição que nós não temos como acessar, é a perfeição absoluta de Deus. Deus e a nova era. Nós estamos vendo acontecer uma série de transformações no planeta, uma série de sinais, uma série de mudanças sociais, científicas, econômicas, políticas, tudo isso aí obedecendo a um propósito que lá na frente é a efetiva transformação do nosso mundo, ainda de provas e expiações, em um mundo de regeneração. Nós passamos a porta do mundo de regeneração, mas ainda existem alguns problemas a serem enfrentados e solucionados por nós que estamos fisicamente aqui nesse planeta. Então, essa nova era é uma nova era de paz, de harmonia, de tranquilidade, de saúde, de melhoria das condições de vida, de melhoria de conhecimento, ampliação de conhecimento. Tudo isso nós estamos conquistando através de muita luta, através do amparo da espiritualidade. Nosso mundo está subindo de degrau, indo para um estágio onde as dores serão amenizadas, o sofrimento será amenizado e onde o ser humano finalmente vai se tornar um pouco mais espiritualizado. E esse é o nosso destino, nos tornar cada vez mais espiritualizado e consciente do nosso papel perante o mundo que nós estamos e perante o universo. Nós fomos criados para a perfeição relativa. E aqui nós finalizamos essa primeira parte do aprendizados para a transição planetária. Nós pedimos que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos para que vocês sejam avisados, porque nós estamos gravando uma série de vídeos explicando sobre esses aprendizados necessários para a nova era, para essa transição planetária que nós estamos vivendo. Muito obrigado.